Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube para a gente seguir curtindo a dor da derrota de ontem do Santos para o Grêmio em Porto Alegre por 1-0. Num jogo que estava fácil, hein? Não digo fácil, mas era um jogo que dava para ganhar. Tava na mão do Santos. O Grêmio é muito ruim, mas o Santos consegue ser pior. Perdeu pro Grêmio. Se o Santos perde com um time ruim, é sinal que ele é pior. O raciocínio é esse, é silogismo. É assim que funciona, entendeu? E dava para ter vencido o jogo. O Santos teve, repito, o controle da partida, boa parte do tempo. Mas uma pichotada na defesa do Santos no segundo tempo, já um pouco mais de 31 minutos, acho que era 33, uma coisa assim, o Grêmio foi lá e fez 1-0. Na pior das hipóteses, era para ter empatado. E um pontinho no jogo de ontem seria muito importante. Porque o Santos poderia hoje estar numa situação melhor. Podia estar com 5 pontos ao invés de 4. Brincadeira, né? A gente tá sentindo fome de um ponto. Claro, o Santos disputou 21 pontos no campeonato até esse momento e ganhou 4. Tem um aproveitamento de 19%. Um saldo negativo de 3 gols. Fez 7 e sofreu 10. E em 7 partidas, uma vitória, um empate e 5 derrotas. Mas vamos falar mais sobre isso. Tem outros assuntos que eu queria conversar com vocês. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Pessoal, tem muita gente que não se inscreveu aqui ainda, hein? Se inscreve, tá? Que eu vejo aí pelas visualizações, às vezes tem mais visualização do que inscritos no meu canal. Seria muito importante se vocês pudessem se inscrever. Ajuda, entendeu? Eu agradeço muito a vocês se vocês puderem se inscrever. Então se inscrevam, dê um like, ative o sininho, o hype no final do vídeo. Tudo isso é importante para propagar esse canal no YouTube, tá bom? Pessoal, é o seguinte. A situação é difícil. Vocês sabem disso, a situação está difícil. Eu estava vendo um trecho do Globo Esporte, onde o Caio Ribeiro, meu amigo Caio, gosto dele, gosto muito dele como comentarista, como pessoa, e ele estava lá falando sobre o Santos, e ele falou que, no programa de hoje, segunda-feira, né, que o Santos é um time empatado do meio para cima da tabela. É o que eu sempre achei isso. Santos é um time para estar do meio para cima da tabela. E se bobeando os outros times, né? Se de repente você vai comendo pela beirada, você chega no G4, disputa um título, etc e tal. Esse sempre foi meu pensamento. Que coaduna com o pensamento do Caio Ribeiro, tá? Agora, o que o Caio falou hoje, assim, no Globo Esporte? Os jogadores precisam render mais. É verdade. Mas os técnicos precisam também trabalhar mais. E melhor. Serem mais inteligentes. Não fazerem burradas. Como, por exemplo, fez o Kleber Xavier. Quando ele tirou o Escobar do jogo. O senhor Mano, mas ele falou depois do jogo que o Escobar quase que não jogou. Conversa fiada. Isso é para justificar a burrada que ele fez. O Escobar pediu para sair. Não pediu. Eu obtive a informação. Não pediu. Foi mais uma mentira contada por ele para justificar a burrada que ele fez de tirar o Escobar. Esses caras são tiros do jogo. Porque esses caras lutam do começo ao fim. E tudo que o Santos precisa hoje é de jogador que corra e que lute do começo ao fim do jogo. Como o Caio Ribeiro falou. Os jogadores precisam render mais, ok. Mas você começa a melhorar a sua performance quando você começa a se esforçar mais. E é isso que o Santos precisa. E o Escobar é um exemplo para os demais jogadores do Santos. Tem um monte de jogador do Santos ali preguiçoso. E jogador que não tem nem lugar ao sol ainda, que nem sequer apareceu, que joga com meinha abaixadinha, caneirinha de fora, chuteira colorida. Velho, é isso aí. Pra você fazer isso, você já tem que estar lá em cima, no topo. Enquanto isso, seja humilde, seja modesto, seja discreto e corra bastante. Agora, por falar em correr bastante, o Santos divulgou hoje a programação de treinamentos até a partida contra o Ceará. Tá? Então, hoje, segunda-feira, folga, justo. O time jogou em Porto Alegre ontem, chegou de madrugada a Santos, ok, beleza, justo. Aí terça-feira, amanhã, o pessoal se apresenta às 2h30 da tarde e o treino é às 4 horas. Tudo bem. Agora, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem treino, tem trabalho, mas só que treino em um período. Eu, sinceramente, não me conformo com isso. Eu sei que vocês também não curtem muito esse assunto, porque quando eu falo muito dessa moleza do Santos aí, os vídeos não rendem bastante, mas eu não me conformo. Tudo que o Santos tem que fazer nesse momento é trabalhar, encontrar resposta para vários problemas que o Santos apresenta, especialmente no seu setor defensivo. A furada do Luan Pérez no gol do Grêmio de ontem foi escandalosa.
Só isso já merecia a substituição dele naquele momento do jogo. Aliás, ele não pode ser titular contra o Ceará. Gente, eu respeito a opinião de todo mundo. Respeito a opinião de todo mundo. Eu não sei de onde vocês tiram que o Gil joga mal. Não sei, juro por Deus. Para botar o Luan Pérez. Vocês estão brincando, né? Se não tem ninguém, vai o Gil, gente. O ideal seria quem? O Marquinhos voltando do PSG pro Santos. Parece que está indo pro Corinthians. Mas o Marquinhos, se na seleção e no PSG ele já é demais para ele, pro Santos seria legal. Pro Santos seria legal. Então seria legal ter um zagueiro desse. Um zagueiro experiente, bom, que não falha. O Santos não tem. Então você tem que escalar o menos ruim. E o Luan Pérez, perdão, gente, estou meio gripado. E o Luan Pérez não é melhor que o Gil. Não é melhor que o Gil. Vocês viram ontem. Ah, senhor Mani, mas o Gil, quando o CRB, falhou no primeiro gol e ainda fez um pênalti. Não, a falha do primeiro gol foi do Aderlan, que atrapalhou o Gil no momento que ele vai rebater a bola. Porque ele corre, o Gil para, aí vacila o Gil pega a mão na bola e a bola sobe pro cara. E aquele tipo de pênalti, muita gente comete. Muita gente não. É desculpável. Porque o jogador sai das costas do Gil, ele não vê, ele vai tentar pegar a bola, o cara passa na frente, ele derruba. Não foi um pênalti escandaloso. Não foi. Então, gente, é o seguinte, é preciso entender que se nós não temos hoje um grande zagueiro, nós temos o Gil. O Luan Pérez não pode ser titular desse time. E está explicado por que ele está no banco de reservas. Porque ele deve treinar desse jeito. O técnico vê, tira. Agora, eu acho inacreditável como técnico, como o Kleber Xavier, que trabalhou com o Gil no Corinthians, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e ceifa o jogador. Dá no meio do Gil. Bota ele no banco contra o Grêmio, indicando que ele foi o responsável pelo empate contra o CRB. E não foi. Tá? Não foi só ele. Outros jogadores erraram também, como eu falei para vocês, e citei o caso Aderlan. Mas voltando, quer dizer, o Santos vai treinar quarta, amanhã volta com um período só à tarde, né? Aí, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo o treino é às 4 horas da tarde. Mas quarta, quinta, sexta e sábado, o treino vai ser às 10 horas da manhã e mais nada. Gente, não cai um braço treinar 2 períodos. Não cai um braço. Ah, senhor Mani, mas tem muito jogador lesionado. Isso é outra história. O jogador não se lesiona porque treinou demais. O jogador se lesiona porque ele treina de menos, porque ele não está preparado. Aí chega na hora do jogo, ele não tem carga física, muscular, para suportar a intensidade do jogo. Claro, ele não treina. Então, quer dizer, era assim com o Carille, foi assim com o Caixinha e continua sendo com o Kleber Xavier. Eu não me conformo, tá? Feito aqui o meu registro. Por falar em Caixinha, o Caixinha entrou na FIFA, né? Não sei se vocês viram. Porque ele pede o pagamento dos 15 milhões à vista. Por quê? Porque no contrato que ele assinou com o Santos, consta que o Santos tem que pagar em até 10 dias. Não é que o Santos tem que pagar à vista 10 dias. Toda rescisão de contrato tem que ser paga à vista. Toda. Não existe esse negócio de parcelamento em contrato. Existe se você fizer um acordo com o empregador. Ah, beleza, não tem problema nenhum. Faz um documento aí que você vai me pagar em 3 vezes. Porque isso não consta em contrato. Não consta. Então o que consta lá é o pagamento em 10 dias. Já se passaram 10 dias. E o Caixinha quer essa grana. Só que o Santos falou o seguinte, o Santos não, o Marcelo Teixeira falou, ele falou para mim isso, inclusive, na semana passada, falou, senhor Mani, tô anotado aqui, puxei do WhatsApp, nem clubes da Europa e do mundo árabe pagam à vista. Por que o Caixinha quer receber? Concordo com ele. Tá tudo errado no Santos? Tá. Marcelo Teixeira pisa na bola? Muito. Mas nesse caso ele tem razão. É sacanagem do Caixinha. Todo mundo que sai de clube parcela. E ele não quer, e o Santos não propôs pagar para o Caixinha em 10 anos. Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Até o final de 2026, quando termina o mandato do Marcelo Teixeira. Porque foi promessa do Marcelo Teixeira, não é que foi promessa, Marcelo Teixeira entende que não seria legal deixar essa dívida mais para frente, seria até mais difícil para negociar com o Caixinha. Ou seja, em 18 meses, o Santos quitaria. Ou seja, a cada 6 meses, pingaria uma parcela de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais agora, 5 milhões de reais no segundo semestre e 5 milhões de reais no primeiro semestre do ano que vem. Custa receber isso? Custa fazer uma coisa? Claro, Caixinha está na dele, eu não estou tirando o direito dele. Mas o que me estranha é essa intransigência de um técnico medíocre, de 5ª categoria, que foi erroneamente contratado. Eu falei, eu cansei de falar.
Tudo bem. Mas é isso. O que acontece? Se não tiver esse acordo, e esse acordo não veio, o Caixinha já entrou na FIFA. Conclusão, a FIFA vai analisar o caso, vai julgar e vai deliberar. O que vai acontecer? Se deliberar que o Santos tem que pagar à vista, e o Santos não tem esse dinheiro, o Santos não vai pagar, muito provavelmente, e vai sofrer um transfer ban. Então, quando chegar na janela do metade do ano, que o Santos tem que se reforçar, pelo menos contratando um zagueiro de um bom nível, o Santos não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o Santos sofreu um transfer ban. E convenhamos, hein? Cá pra nós, duro do jeito que o Santos está, endividado até o pescoço do jeito que o Santos está, com esse elenco, um técnico capaz, o Santos não cai. Não cai. Talvez seja até melhor que esse transfer ban venha para o Santos não se endividar ainda mais. E o Marcelo Teixeira não fazer mais besteiras do que ele vem fazendo. Agora, que precisa do zagueiro, precisa. Precisa do zagueiro, precisa. Porque, infelizmente, o Luan Pérez não joga nem a metade do que ele jogou em 2020. Quando o Santos, 2021, né, que foi decidida a Libertadores de 2000, tá? E já se passaram 4 anos. 4 anos. Muita coisa mudou, ele teve lesão e tudo mais. Não é mais o mesmo jogador, infelizmente. Porque ele seria o esteio dessa zaga. Era o Luan Pérez e alguém. Agora, o Luan Pérez não pode jogar. Tem que ficar no banco. Você tem que marcar o Luan Pérez. Não é ele que marca os outros, você tem que marcar o Luan Pérez. Vocês viram o que ele fez ontem contra o Grêmio? Então, gente, é isso. Essa é a notícia do Caixinha. Repito que nessa segunda-feira entrou na FIFA pedindo o pagamento de 15 milhões de reais, conforme o Rodolfo Gomes já tinha dito, com exclusividade em primeira mão e de maneira correta. A dívida da multa é 2 milhões e 400 mil euros. O Rodolfo informou isso aí, tá? E o Marcelo Teixeira confirmou em entrevista à ESPN e também ao UOL, tá bom? Outra coisa, pessoal, local do jogo Santos e Ceará. Até agora, não se sabe. No Pacaembu não vai ser. Aí tem gente dizendo que o Pacaembu não aceita porque o Neymar falou mal do gramado. Eu não acredito que o Pacaembu não vai aceitar o Santos porque o Neymar falou mal do gramado. Os caras precisam de dinheiro. Você acha que o dono do Pacaembu vai falar assim, escuta, não leva o Santos pra lá porque o Neymar falou mal do gramado? Vocês estão loucos. O cara precisa de dinheiro. Dinheiro move o mundo, especialmente esses empresários que arrecadaram, que alugaram o Pacaembu. Então, o problema do Pacaembu, segundo o Fábio Maradei, assessor de imprensa do Santos, com quem eu conversei agora há pouco, é problema de alvarás. Entendeu? Certificados de aprovação. Deixa eu ver aqui direitinho. Deixa eu ver aqui certinho para não falar besteira, porque ele falou para mim. Aqui, ó. Problemas de licença. Problemas de licença. Então, o Pacaembu não poderia operar nesse momento. Acho muito esquisito porque a Portuguesa estava jogando lá. Se a Portuguesa estava jogando, qual o problema? Venceu a licença? Se venceu a licença, renova. O Santos já está com essa ideia, com esse desejo de jogar no Pacaembu, não foi agora, 5 minutos atrás, não. Já faz pelo menos uns 10 dias. Sinalizasse então o Pacaembu para isso. Então, não sei, Pacaembu parece que não vai ser. Aí, eu conversando com o Maradei, eu perguntei para ele, ele falou para mim que o Santos está tentando outras alternativas em estádios na capital de São Paulo. Outras alternativas são Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Tá? O que acontece? Nessa próxima rodada, o Santos vai jogar na segunda-feira à noite. Tá? Deixa eu buscar aqui a rodada. Vai ser a 8ª rodada. O Santos vai jogar na segunda-feira à noite. O Palmeiras faz o clássico no domingo, às 5h30 da tarde, contra o São Paulo. E o Corinthians vai jogar no sábado contra o Mirassol no interior de São Paulo. Ou seja, segunda-feira não vai ter jogo. Não vai ter jogo. E não vai ter jogo em Itaquera, também no final de semana. Ou seja, o gramado está poupado. Seria perfeitamente possível o Santos arrendar o Itaquera. Agora, vai depender muito do desejo dos corintianos. Quando o Corinthians alugou Itaquera para o Santos no Campeonato Paulista do ano passado, no jogo contra o Bragantino, a torcida foi lá, quebrou o banheiro, etc e tal, pichou. Isso acontece. O Santos foi lá e pagou. Qual o problema? Se fizer de novo, o Santos vai lá e paga. Agora, eu acho, do jeito que o Santos está, nessa draga que o Santos se encontra, jogar no Allianz, no Morumbi ou Itaquera, o Santos vai passar vergonha. Não vai ter 20 mil pessoas. Aí todo mundo vai dizer, a torcida pequena.
cabe numa Kombi. Eu não faria esse jogo. Sabe onde eu jogaria? Sabe onde eu jogaria? No Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. É um estádio para 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. E você atenderia todo aquele público daquela região. E até pessoal de São Paulo, da grande São Paulo, que mora um pouquinho mais em direção ao oeste, né, que Campinas fica a oeste da cidade de São Paulo, o pessoal iria para lá também. Lotaria o estádio. E o gramado do Guarani, pelo que eu vi no jogo na televisão, tá bem legal. Agora, o que precisa ver é na Série B se o Guarani vai jogar na segunda-feira à noite lá. Deixa eu ver aqui. Série B 2025. Tá aqui, Série B 2025. Vamos ver se o Guarani joga na segunda-feira. Não hoje, né? Daqui uma semana. No dia 11. Dia 11, vamos ver aqui. Dia 11 vai ter um jogo. Dia 11, não, hoje seria dia 12, segunda-feira. Segunda-feira. Não, o Guarani não joga. O Guarani vai jogar. Não, minto, o Guarani tá na Série C, gente. Meu Deus do céu, o Guarani tá na Série C. Série C, que coisa, né, meu? O Guarani foi um time que foi campeão brasileiro, que teve um dos melhores meio-campos da história do futebol brasileiro, com Zé Carlos, Zenon e Renato. Impressionante. Tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem quem que é o técnico do Guarani? O Presuntinho, ele assumiu. E o gerente de futebol é o Elano. O Guarani, nesse momento, se encontra... ele venceu na rodada passada. Era lanterninha, agora já não está mais. Está na 14ª colocação. Venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1, jogando em Campinas. Então, na próxima rodada, que é dia 12... Não dia 12, né? Pensando aqui no dia 12, o Guarani não vai jogar. Porque ele vai fazer a partida dele no sábado, dia 10, contra o São Bernardo. Daria para jogar lá. Entendeu? Eu acho que seria muito legal jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani. O estádio do Guarani. Mas, segundo me disse o Maradei, não há a menor possibilidade de o Santos fazer isso. Menor possibilidade. E o Santos vai continuar se mediocrizando, jogando na Vila Belmiro, um estádio pequeno, entendeu? Aliás, eu não sei se vocês viram, tá rodando aí no X, uma entrevista que o Mano Brown deu pro meu amigo Benjamin Bach, já há algum tempo, acho que foi em 2023 que ele deu essa entrevista. Acho que foi em 2023. E ele fala o seguinte, o Santos é um time de uma cidade pequena e querem deixar o time menor que a cidade. É verdade. É verdade. O Santos é um time de uma cidade pequena e querem deixar o time menor que a cidade. Santos é uma cidade de 420 mil habitantes, gente. Não é capital de nada. Porque às vezes a cidade é pequena, mas é capital de um estado. Aí você sabe, tem influência política. É dinheiro que corre, ajuda. O governo ajuda. Não sei quem lá ajuda. A prefeitura ajuda. Os deputados, vereadores, e vão, ajudam. Mas não é o caso. Santos não é capital de nada. A única coisa importante que tem lá em Santos é o Santos Futebol Clube. O Porto. O Porto também é muito importante, porque é o maior da América Latina. Mas isso não se reverte em dividendos para o Santos. Não se reverte, entendeu? Então, quer dizer, isso que o Brown falou é a pura verdade. O Santos é um time de uma cidade pequena e querem deixar o time menor que a cidade. Então, a chance do Santos pensar num estádio fora de São Paulo e começar a preparar o Santos para virar uma SAF, isso não existe. Isso não existe lá na cabeça da Belmirolândia. Não existe. Eu já falei para vocês, o ideal seria um estádio na região do ABC, quando começa o Planalto. Acabou a Serra do Mar, começa o Planalto, faz um estádio ali. Seria ótimo para quem mora ali na região do ABC. É uma região de 5 milhões de habitantes. Sabe quantos milhões de habitantes tem em Munique? O estádio do Bayern é sold out há 10 anos. O que é sold out? Todos os ingressos vendidos. Há 10 anos. Munique tem 1 milhão e 200 mil habitantes. É menor do que a região do ABC. Faz um estádio ali. Atende a região do ABC e o pessoal que mora em Santos pode subir a serra perfeitamente, assistir o jogo e voltar. Até porque imigrantes é uma maravilha. É uma maravilha. E esse estádio iria atender também os desejos da população local. Quando tem um show, por exemplo, a Lady Gaga vai tocar, vai lá, ué. Porque a Lady Gaga, você sair para... Estou dando um exemplo. Lady Gaga cantando no Morumbi. Pô, você sair do ABC para ir pro Morumbi é longe, velho. Sair do ABC para ir pro Palmeiras é longe. Tem muita gente que não vai. Porque no dia seguinte tem que trabalhar.
Fazendo um estádio ali, você atinge aquela população. 5 milhões de habitantes. Agora não. Marcelo Teixeira insiste em não reformar, em não começar essa reforma na Vila Belmiro, e a cada ano que passa o Santos fica menor. Entendeu? Pessoal, eu acho que é isso. Torcer para que o Santos comece a encontrar, a partir dessa semana, respostas para os seus problemas. Não sei o que o Kleber Xavier vai fazer com o time. Eu tiraria o Luan Pérez, voltaria com o Gil, tá? Voltaria com o Gil numa boa. Eu acho que não tem outro jogador para colocar aí. Não acho essa ruindade toda que vocês acham do Gil. Eu não acho. Tenho o maior respeito pelo Gil. E aí começar a ver o que pode aparecer pela frente, tá? Vai voltar o Barreal? Pode ser que volte. O Neymar? Ainda não. Tá bom, pessoal? É isso aí. Não se esquece, hein? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. É o pedido que eu te faço. Nos vemos.